ideia que já há muitos anos estava comigo, desde jovem, porque já quando estava no seminário, era eu que dirigia o coro do seminário. E depois, quando fui para a África, sempre pensei em meter-me também nessa música, no meio da música, sobretudo com crianças. E apanhei a oportunidade na Polana. Estive aí no Xai-Xai, mas no Xai-Xai não foi possível. Ainda comecei a fazer um pequeno grupo coral lá com a malta do Xai-Xai, mas não consegui. Depois na Polana, como era uma paróquia muito grande, tinha muita malta, foi então que comecei a ir às escolas, a ver que havia miúdos que tinham voz bonita, e então pensei em fazer um coro ao estilo dos coros europeus, de criança, de pequenos cantores. Apareceram dois irmãos com uma voz muito linda, e então apareceram mais quatro, e começámos com 6. Claro que os outros miúdos começaram a ouvi-los a cantar, porque a Igreja da Polana tinha condições acústicas estupendas para a música, e então a pouco e pouco foram inscrevendo-se, e então, com medo que viessem muitos sem ouvido musical, porque é um perigo, então peguei e fui às escolas eu, com o acordeão, e fui fazer o teste a todos os miúdos das escolas. E aqueles que tinham ouvido musical e voz mais ou menos, esses então eu chamava-os com uma cartinha a perguntar aos pais se eles queriam que os filhos viessem para o coro. E a maioria dos pais concordava, e foi aí que começou. E durante 10 anos cantámos, enchemos aquela igreja da Polana de música, de sons, harmonias, etc. E sempre que o coro tinha recitais, a igreja enchia-se. Uma hora antes, a igreja estava sempre cheia. Uma hora antes de começar o recital. Porque de facto, Lourenço Marques não tinha, enfim, aquilo que temos aqui em Portugal. Mas naquele tempo, de facto, era uma enchente sempre. E então, depois, o Carlos Guilherme, que era um jovem de 18 anos, e também começou também a cantar connosco. Foi daí que ele também depois começou a se ingrar na vida da ópera. Mas ao longo desses anos todos foram muitos jovens que passaram pelo 150 e poucos. Mas para si agora é uma trabalheira lembrar-se não lembro. Tenho mais ou menos, lembro-me um bocadinho das feições, mas agora ligar a feição com o nome não é fácil, porque eles eram pequeninos. Quando o coro acabou, muitos deles tinham 12 anos, vieram para Portugal, há 30 anos quase, ou 25, que a gente não se encontra, e agora vejo-me baralhado para conseguir ligar a cara com os nomes. Mas eles de si não se esquecem. Não, porque eu mudei pouco no sentido, envelheci, pintei o cabelo, e eles não. E eles mudaram muito, cresceram, eram de crianças, tornaram-se homens. Eles lembram-se de si também porque eram chamados ali à palmatória uma data de vezes. Não, eu já ouvi para aí conversa. Não era Nosso Senhor. Talvez em horas assim menos boas, porque era muita malta. Porque eu fazia do ensaio uma espécie de convívio. Portanto, eles ensaiavam a brincar, mas a brincar acontecia o ensaio. Porque se eu fosse para o ensaio assumindo a sério um ensaio tal qual como é nas escolas, eu não tinha lá ninguém. E eles iam ensaiar à noite para brincar. Mas a brincar eu conseguia levá-los. Se fosse a sério, não conseguia nada. O coro teve uma madrinha. Qual foi o papel dessa madrinha no coro? Teve uma madrinha, a primeira, foi a esposa do que era o governador naquele tempo, de Moçambique. E agora o nome. A primeira madrinha foi a doutora Rebelo de Sousa? Sim, Rebelo de Sousa. Depois a outra também houve outra a seguir, quando ela saiu de Moçambique. Mas qual é o papel de uma madrinha num coro? Era madrinha no aspecto que os miúdos, quando faziam a promessa, havia um gesto, uma promessa, e a madrinha impunha-lhes, portanto, estava ali presente com eles, era a madrinha. E também, em parte, porque, enfim, tinham ali alguém do governo que podia ajudar. Era importante ter alguém do governo para ajudar num coro destes? Qual era a importância desse? Eu não tinha nada.
todas as despesas eram feitas pela igreja da Polana. Então, mas a madrinha contribuía também financeiramente? Isso, porque ela era responsável pelo seu operador. Mas e isto era um coro masculino apenas porquê? Porque não é fácil fazer um coro puro e perfeito com vozes de rapaz e rapariga. Porque a rapariga tem... O timbre da rapariga é muito diferente do rapaz. E se eu misturasse o timbre de uma rapariga com o do rapaz, o coro perdia a força. E a voz da rapariga distinguia-se logo. E enquanto o rapaz muda de voz e depois fica a cantar a voz de tenor e a voz de baixo, a rapariga não muda. E se fosse de raparigas, então, só tinha um coro de 2 vozes. Nunca podia ter um coro a 4 vozes. Aliás, na Europa, os pequenos cantores é só rapazes. Por causa disso, precisamente para ter as vozes de homem e as vozes de criança. Ou seja, não é uma marca de época, não é? E a voz do miúdo não é para desfazer. O miúdo tem uma voz mais pura do que a voz da rapariga. Mas isso é natural. É natural, porque a rapariga canta o natural e o rapaz tem aquela voz que consegue elevar-se muito alto, com um timbre muito alto. Porquê é que o coro acabou? Porque eu também acabei, veio o 25 de Abril, os miúdos vieram todos embora, fiquei sem ninguém. Foi isso. Depois da independência era impossível continuar. Porque eu depois vim embora também. E eu vim, e também, já quando vim, já não tinha rapazes no corpo. Todos vieram embora. Não ficou lá ninguém. Lembro-me só o seu nome e a sua função atual neste momento. É Arnaldo Taveira de Araújo, Padre Arnaldo. Estou agora presentemente em Vila Real. Mas o que é que faz agora? São Pedro. É paro? Paro de São Pedro. Em Vila Real. Vila Real. Não tenho, lá não tenho possibilidade. E lá o que era? Como é que se Lá chamava? era o parco Parco da da Polana e portanto estava à frente também do corpo. Escuteiros. Está bem, muito obrigada. Era mesmo. Não foi dos primeiros. Não, nós somos os últimos. Nós quase fechámos a porta. Mas isso quer dizer o quê? Eram caloiros, apanhavam pela medida grande ou nem por isso? Como é que era chegar a um coro que já estava formado? Nós talvez Não fôssemos... cantava melhor, não cantava melhor. Não, nós talvez fôssemos dos últimos, quer dizer, nós éramos muito unidos, o grupo era todo unido. Eu acho que não havia essa diferença entre os mais velhos e os mais novos. Eu acho que o Sr. Padre fazia questão em termos todos, quer dizer, estarmos todos unidos como um grupo, penso eu. Mas ali distinguiam-se os melhores dos piores, era isso? Ali havia mesmo essa distinção? Claro, havia. Aquilo estava também dividido por vozes. Normalmente, na primeira voz, os que cantavam melhor e que tinham melhor voz. Por exemplo, o caso dele. Eu, por exemplo, estava na terceira voz, ou seja, estava lá para trás, cantava assim mais baixinho e tal. Era assim, mais ou menos, que organizávamos. Não sei o que é que tu achas também. Eu não sei que Sim, eu também já não me lembro, mas eu acho que aquilo era feito de forma a que quem cantasse melhor ou pior não prejudicasse nem de forma a que aquilo saísse de forma homogénea para não haver assimetrias. Independentemente do sítio onde estavam colocados no coro, acham que foi importante na vossa vida terem passado por lá? Eu acho que sim. Aquilo era um coro, mas não era só cantar. Era um grupo de amigos, jogávamos futebol, não muito bem, mas jogávamos futebol. Era sobretudo divertido, era uma festa. Cantar era quase acessório, cantar era quase estávamos ali. Depois havia aqueles recitais, e aí todos orgulhosos, estavam os nossos pais a ver, não é? Mas, porque éramos miúdos, isso era importante. Mas aquilo não era, nós não éramos propriamente cantores no sentido de queríamos ser depois mais tarde profissionais, etc. Aquilo era um grupo de amigos, sobretudo. E como éramos crianças e tínhamos ali ensaios duros, acabávamos por cantar mais ou menos bem no final. Era assim mais ou E menos. agora este reencontro? Está a ser estranho, porque estamos a reconhecer os nomes e começamos a conversar, porque pelas caras eu pelo menos não consigo reconhecer ninguém. Nunca mais ninguém se contactou. Não, acho que não sei, eu pelo menos não.